Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Entre Linhas da Lei. Eu sou Cecília. Bom dia, eu sou Eliane. Hoje estamos aqui com a doutora Camille Martins e a autora do livro, né, criminalista que faz mais sucesso, doutora Maria Laura. Tudo bom? É um prazer estar com vocês. Obrigada pela convite. E vamos lá, vamos começar a contar Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o estelionato e receptação. A gente trabalha assim, é uma Cecília, né, na comunidade, para a gente entender um pouco mais primeiro o que é o estelionato, se ela vai identificar o caso sempre para se mexer. Bom, o crime de estelionato foi liberado no 71, o famoso no 71, e os seguintes, eles se configuram de várias formas. Temos o Golpe do Pix, temos o Golpe do Pix, temos várias transformadas, tudo que realmente esse objetivo dele fraudulento em relação ao objeto, para enganar o cidadão, e é configurado como crime de estelionato. Nós temos uma norma que seria a contra idoso e contra deficiente, que seria a situação de segurança. Nossos deficientes, quando acontece com o meio eletrônico, que é o que vem acontecendo na sociedade. E diversos objetos nós temos de animais, de música. E do resto nós temos bastante. Mas nós temos diversos objetos que temos, sejam prédios, que podem ser um objeto relacionado ao estelionato, cartões e diversos outros meios. Outra mais só, né? É assim, porque a gente tirar o seu suado, caloria, né? Caloria. E isso que passa com a gente, enquanto parece ajuda, né? Usa até que pouco consegue estudar de forma buscar. E os idosos, acabam sofrendo com esse toque. Não sei se inclusive eles vão recursos, né? A estrutura desse caso é o seguinte: existem vários tipos. Existem várias formas de resgate criminosos, caixa de estelionato. Existem várias pessoas que são deixa eu saber essa planta que eles soltam. É a mesma que todos ou em alguns casos que existe um homem que tem nada de dinheiro. Então, nós temos uma pesquisa também no Código Penal que vai responder a sua medida, porque ele praticou aspectos particulares do que o autor. Ele não definiu a sua pena, não se qualificadores que eu trouxe duas para vocês. O que eu achei interessante seria o abuso de capacitação. E também a fraude no comércio. Muitas vezes nós compramos os produtos marcas, bolsas, sapatos, e a gente comprando produtos realmente marcas para preço de um produto bom. E com 2 semanas o produto foi para derivado, ele não tem uma qualidade boa. Isso aí é fraude no comércio, uma fraude presente no estelionato. Temos a pronúncia, que seria pessoa menor de 21 anos, não é qualificadora sobre estelionato, mas é o penal. O menor de 21 anos, com uma ficha limpa, como se fala, o valor pequeno da coisa, ele vai reduzir a pena, pode até, dependendo do valor, se for. Nós temos o princípio, agora não estou ligada no princípio, mas nós temos o princípio da coisa mínima. Quando o valor não é tão interessante, a pena de reclusão. Por exemplo, a pessoa, o juiz, ele pode entender que pode ser aplicado, por vezes, é significante, é correto. Nós temos também uma marca do efeito técnico com pessoas deficientes mentais, com a enganação, como ele fez, e também pelo meio eletrônico. O meio eletrônico, ele vai adorar que é o que acontece ultimamente, né? Muitas pessoas caem Como do PIX, né? Como do PIX. Como do PIX e diversos outros que acontecem na internet, seus dados bancários, seus dados pessoais, para a gente acha que colocam um telefone no Facebook ou no Instagram, às vezes você vai facilitar você vender alguma coisa, porque coloca lá, você tem bolso, por exemplo, e coloca nossa contato, e você não sabe que aqui pode ser uma porta de entrada para os criminosos tentarem falar com você, tentarem te dissuadir, te enganar. Doutora, me segura. Aquele guapo, né? Aí, né? Guapo, né? Não assim, como constantemente, toda hora fala, opa, simplesmente pagar para esticar. Se paga isso, será que são realmente moradores carregando? Então, é isso. Hoje em dia nós temos que prestar muita atenção. Não pode ir para o tempo todo. Às vezes o pessoal liga que agora eu tenho um plano maravilhoso para você, uma facilidade, muita pressa, e inclusive eu vou até falar. Rotina, comida, todos os criminosos, eles têm toda uma técnica, uma psicologia para conseguir isso, hora de vida, você é criança, isso, pega criança na escola, lá no trânsito, você se ajuda no seu CPF, você só
Então, estratégia. Isso, tudo é uma estratégia, você tem muito cuidado. É preferível, na verdade, que você mais sério, que faça curso presencial, apesar que hoje em dia não é normalizado, mas se você puder ter um tempo, vá logo, faça presencial. Só para deixar bem aqui, que a gente recebe muitos comentários, também, sobre a seguinte questão, que as pessoas se conhecem, e as pessoas são felizes. E eu queria que você deixasse utilizado, que pouco não é comigo da sua vida. É uma pena, né? A gente já utilizava essa família, mas a ideia de que estivesse e caso esse pessoal, esse velho, faz essa cidadão, ele pode ter a pena de vida ou transformar em outra. Como eu falei, uma das irmãs, não é só vegetariana, mas é de qualquer um, ele tem alguns requisitos que você viu, a gente não ficha limpa, não houver ameaça da agressão. E o valor não ser tão interessante para que baixe a reprodução, mas, por exemplo, que é o que deu o cidadão. A gente quer saber assim, olha, você essa educação, se existe alguma gravação e se essa favorecida não é perigosa. Claro, não vamos pensar. Bom, essa educação é você adquirir um objeto que é proveniente de crime. Muitas vezes o cidadão ele pode pegar, comprar um objeto e não saber que é um crime. Mas muitas vezes é presumir. Você compra um objeto que está na metade do valor que ele realmente é. Ultimamente tem sido os iPhones, um grande caso que você, uma polícia civil, que eu já estava contando como repórter, nós estávamos em parceria e eu fui falar com eles, entender como é que foi que eles fizeram todo o percurso e a tentativa do livro que eu falei, então, a receptação é da seguinte forma: os criminosos eles vão roubar os celulares, os telefones, e vão, por exemplo, nesse caso, eles distribuíam para vender essa lojas pequenas, realmente, que vendiam celulares. E eles recebiam, sabendo que era produto público. Eles recebiam. E revendiam. Essa revenda saiu por duas receptações. Uma que foi a receptação da loja, que ela recebeu sabendo que você vende, comprando pela metade do preço. E eles revendiam por um preço maior. Inclusive, o iPhone, toda a segurança, a segura, e todo mundo está mais aumentando. O iPhone é muito isso, que seja Isso vai cair em qualquer objeto, né? Nós estamos vivendo um mundo que nós realmente temos que procurar saber o que aconteceu, porque é remoto. Isso muitas vezes essa coisa não é comum. Se pegar o celular, praticamente ele fala que também é mistério, esse objeto ou praticamente bom, e você não só pode fazer. inclusive, no Facebook, no Facebook aí. Exatamente quando vai atrás, e aí ele quer os latinhos igual ele está chegando. Então, a gente não tem como pagar muito as ações, eu acho que quando a gente compra, se a gente criar algo isso aqui também, a partir de uma loja de carro, a gente já se ter uma pessoa duvidosa e a gente acaba com essa. Sim, nós vamos utilizar cartões de impulso. Diferente de receptação, a receptação quando você não sabe que é o produto de um crime, você pegou um copo de ou perfeito, você não sabia. E tem uma receptação presumida. Você se preza pelo valor dele, você sabe, você tem uma noção que é aquilo dele, é a gente queria ter assim, dando conselhos em dois casos, como a gente faz para verificar que a gente pode tomar essa e se dá certificado. Quando a gente recebe uma mensagem, bota na frente dele bom, quando você recebe uma mensagem, simplesmente esse número caixinha, assim, vai aparecer de forma aleatória, onde seus contatos estão, para redes, através do público, porque muita gente tem acesso até quando a gente chegar em casa, quando a gente ficar aqui, contribuir com a gente, porque ela já faz a situação de está preventindo uma a gente queria ensinar um pouco para você quais foram as medidas que você tomou para os nossos espectáculos e deixar a pensão seja para poder evitar situações como essa. Assim, como hoje em dia a internet é desenvolvida, e assim, hoje é muito mais rápido, também vai. Então, o mais seguro é ser presencialmente como laborador, e isso conflito de direito não é só você na correria, mas está na correria naquele momento que, impossível, qualquer coisa, não é, não sai ainda não, deixa a paleta não chegar em casa,
Inclusive, tem aquela mensagem que me ajuda, meu filho toda a cirurgia, me ajuda a fazer essa questão, você também Pode ser também uma frase ou um engano. Então, também é bom conferir assim, com a família, se estão comendo bem, assim, ou com alguém que já esteja presente. Mas, a senhora, você já contou a situação dessa? Se ela puder contar aqui um pouquinho. No caso, quando eu estava nesse ela não quis, ela não tinha me perguntado, não estava me perguntando. Aí só depois que a gente da faculdade de direito, ela não contou o caso, né? Meu irmão, você deixa seguir. de volta. De volta, o que foi que aconteceu exatamente? O que foi que aconteceu exatamente? Como eu tinha contado, né, antes, ela foi uma intimação da polícia. Aí quando ela veio, ela viu o processo que estava caindo no chão, não era dela. Fizeram uma conta dela. Isso, é o nome dela. Só que ali era da empresa da Vivo. E estava indo para Salvador, para São Paulo. E não sabia quem era o destinatário. Aí era isso que eu descobri. Porque quando ela não fazendo nada, meu pai era muito nossa. Nossa, não tinha assim, pegou, né? Ela vai fazer com todos, dá, Mas minha avó não foi muito andar, geralmente ela geralmente esse negócio de WhatsApp. Então, provavelmente ela deixou alguma coisa no WhatsApp e ajudou para entregar na multidão. Mas se a polícia conseguiu investigar, as pessoas assim, ela encontrou com uma advogada, ela jogou uma petição, conseguiu todo o processo direitinho, para ela não tinha feito isso, porque uma idosa que não tinha meio de cair em volta, entendeu? Não tinha feito olha, não, talvez, só achando Minha moto, ela fazia dinheiro, ela fazia pelo banco, presencial. Ela sabia muito assim, até hoje ela faz presencial. Ela não faz questão de fazer vídeos, negócio comunitário, nada. Desculpa interromper, mas nós temos que a falta de informação das pessoas que têm idosos na área mais vulnerável acaba sendo uma coisa de para então, a gente tinha que iniciar a nossa crise. A primeira coisa que a primeira coisa que a gente teve que fazer era procurar uma advogada e procurar, né, a polícia, pela denúncia, os dias que a polícia finalmente aquela posição nessa, porque foi importante que você estivesse uma relação, né? A grande do trabalho e a você na relação, né, se ela está de maneira justiça. A polícia civil acompanhando as operações, pequenos gás, de questão de grande exposure e tal. Deixe ele depois na raça, porque tem tudo a ver com o que acontece aqui. Ele demora na raça história da produção. Pronto, ultimamente eu tenho uns 5 anos de parceria com a Polícia Civil, como jornalista. Inclusive, eu coloquei no meu livro todos os relatos que passamos juntos e eu acompanho uma acompanhada da atividade dele. Os crimes que principalmente nessa educação são abordados no tempo todo. Eu tenho 2 casos agora que saíram do Fantástico. Nós desvendamos 2 ações criminosas que estavam em Salvador, na capital, trabalhando com receptação animal, roubo de animais, corte de cachorro de raça, cavalos de raça e vários gado. Isso tudo eles pegaram na região, na rua, eles roubaram e vendiam para grandes produtores. Os produtores sabiam que era diferença. Eles sabiam que os produtos eram produtores. Eles compravam um valor bem abaixo, era 30% do valor do que era brincadeira. Não só se presumia, eles sabiam que os produtores corretos, sabiam que aquilo era produto, inclusive eles já foram os criminosos bandidos, encomenda casas que chegaram em caminhões. E a gente pegou vários cachorros, história. Mas acontece, inclusive, causando ocasionando que todo na praça não não só cachorro, mas cachorro é um negócio de mercado e e também nós temos outro que eu estava falando com você primeiro, nós tínhamos 2 anos, também Salvador, na capital. Nós tínhamos 2 oficinas que recebiam material dos desmanchados, trazidos formados, desmanchados e vendidos para empresas europeias. Pessoas compraram pensando que era um produto na plataforma do serviço, todo o produto, além do estereótipo que a pessoa comprava, pensando que era
um direito novo, e na verdade é essa novo. A gente vai ver se eles vão conseguir um pouco. Sim, no caso, vamos aconteceria dois tipos que seriam mais considerados aqui. Muitos animais podem ser nem ser retirados, isso, né? Eu não estava seria uma forma de ficar também a formação desses animais. Nesses casos, a gente tem uma de focos e bem essas questões Bom, tem alguns casos que realmente ele vai fazer com muito, que vai ter uma coisa penal. Bom, acidente para esse legítimo, mas o valor não é colocado. Ele vai ter essa novidade de muitas sessões, porque senão ficaria muito fácil qualquer tipo de acontecer, poderia não roubar e não teria nenhuma pena. Mas existem exceções para essa coisa. Sempre, a pessoa se não bem, essa coisa, né? Então, é isso, nós queremos agradecer por ter aula para puxar aqui. A gente agradece muito, porque a gente estava muito bom esclarecedor. A gente corre muito a gente pega essa música em outras porque eu não imaginaria, por exemplo, que existia desvio de gás, que isso era possível, eu não conhecia gás, não. Eu não sabia que uma pessoa que estava sendo lesada, além de ser lesada, ela ainda ia ser punida por isso, isso ia ser então, não ficaria nessa pessoa de casa, para ver esclarecido. Essa não ficou claro, a gente vai sempre disponibilizar essa mesma a nossa entrevista, e aí a gente vai colocar o nosso grupo vídeo para vocês, mesmo uma entrevista, todos os gerais que foram discutidos, todo o conteúdo que foi utilizado aqui. E é isso, muito obrigada. Não esquece, Bom dia, hoje nós estamos começando mais um podcast Entre Linhas de Direito. Nossos convidados hoje são o Dr. Felipe. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. E o delegado Naim. Bom dia, é um prazer contar com vocês. Nossa ideia aqui, doutores, é a gente bater um bate-papo, isso não conversa, sobre alguns crimes que às vezes a mídia distorce, né, pra gente. Esses dias eu assisti aquele vídeo do senhor nas redes sociais, explicando justamente sobre isso, qual seria a diferença entre estelionato e furto do Brasil. Estelionato, você explicava que estava na mecânica do governo. Estelionato era obter e o furto é você pegar de alguém sem outra pessoa saber. Quais são os elementos principais que a gente pode identificar para caracterizar isso? Sim, a vantagem ilícita, o prejuízo à vítima, a fraude, o induzimento ou a manutenção da vítima ilícita. Como basta a mentira? Não, a mentira ela tem que gerar prejuízo econômico para a vítima. E se a vítima percebe a fraude antes de entregar o dinheiro? Nesse caso, se enquadra como uma tentativa de estelionato, e a pena é diferente. Qual é a pena? É a reclusão de 1 a 5 anos, combinando com a multa. Então, a gente sabe que existe o estelionato privilegiado. O estelionato para quem não tem, para quem é primário, para quem não tem nenhum crime imputado ainda. E também quando esse estelionato não causa um prejuízo, um dano muito grande, né? Que o dano não é como se fosse pequeno e insignificante. Mas quais são as qualificadoras do crime, né? Existe alguma previsão de majorar essa pena? Sim, principalmente quando a vítima é idosa, quando foi por meio de serviços eletrônicos ou crime que envolve mente pública. Quem empresta conta bancária pode responder diretamente? Pode sim, dependendo do caso, pode responder com participação no estelionato ou até receptação. Então, aquela fala que eu tenho que né? Só prestei minha conta. Isso pode gerar, a pessoa pode responder da mesma forma. Com certeza, a justiça ela vai analisar se a pessoa sabe da origem ilícita do dinheiro. O artigo 183. Ele traz justamente as exceções, as imunidades normais quando a violência, grave ameaça, participação de terceiros e crime contra idosos. Então a lei, ela tem a proteger a família, mas também sem cometer abuso. Exatamente. Agora eu quero que os três doutores vão responder uma alternadamente, certo? A gente vai fazer agora algumas perguntas rápidas para vocês. O pessoal de casa poder entender. Uma pergunta de uma seguidora muito interessante. Se a gente receber um pix errado e guardar esse dinheiro e não devolver, isso configura como crime? Sim, uma pergunta muito pertinente no momento. Pode configurar como apropriação indébita dos valores. Golpe do falso advogado. É estelionato? Estelionato? Sem dúvida. Mais uma pergunta de seguidora. Quem aplica golpe pela internet pode pegar a prisão? Sim, inclusive com agravantes por ter sido nesse meio digital. Existe alguma diferença entre estelionato e furto mediante fraude? Existe. No estelionato, a vítima entrega o bem sendo enganada. No furto mediante fraude, o agente retira o bem sem que a pessoa perceba. Esse é o nosso podcast. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Nós queremos agradecer ao Dr. Felipe, ao Dr. Kaique,
Agradeço mais uma vez pelo convite. Estou imensamente feliz de poder estar compartilhando esse conhecimento com o pessoal do podcast e com a sociedade em geral. Muito obrigado. Foi um prazer participar desse podcast. Muito obrigado. Siga o nosso podcast em links da lei nas redes sociais. Compartilha esse vídeo, compartilha esse episódio com quem precisa saber disso. Tchau, tchau, até o próximo.